Visão Geral. A apresentação, Alberto César. Eu estou aqui com Aline Oliveira, diretora da Inteligente Consult. Que prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bem, Alberto. Prazer é todo meu. Muito feliz em estar aqui com vocês. Nós é que estamos felizes. É sempre bom a gente conversar, sobretudo com assuntos de interesse geral, assuntos importantes. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vamos lá. Primeiro eu quero saber o seguinte. A Aline Oliveira é formada em quê? Eu sou psicóloga de formação e venho me especializando em sustentabilidade, economia circular, gestão de pessoas. Vim fazendo uma carreira muito voltada para entender o impacto das pessoas no mundo, né? O impacto das pessoas nas empresas, como é que a gente consegue unir essas pontas aí para ter um impacto legal no planeta. Tá bom, olha só, preocupada com o planeta. Sim. Tá bom. Aliás, se a gente não se preocupar, quem que vai se preocupar, né? Nós Pois estamos é. aqui, é a nossa casa, afinal de contas. É a única que a gente tem, né, Alberto? Então vamos explicar aí, o que é inteligente? O que a Inteligente faz? A Inteligente Consult é uma empresa de consultoria focada em trabalhar com o ESG, que são aqueles indicadores ambientais, sociais e de governança nas empresas, que ajudam a valorar, né, a entender como é que essas empresas organizam esses riscos que ela tem, com relação à sua forma de produzir, à sua forma de estar no mercado e no mundo. Né? Então, a Inteligente, ela faz toda essa análise de quais são os impactos das empresas, como é que elas administram isso e como é que isso traz valor para os investidores, para as comunidades, para os clientes, né, para a sociedade de maneira geral. A preocupação primeira do empresário é de não tomar multa ou de estar realmente preocupado com o planeta? É de não tomar multa. Tomar multa, né? Né? Toda vez que mexe no bolso, aí a coisa pega, né? Exatamente. Porque as multas são razoáveis, né? São altas, né? E especialmente por isso nasceu o ESG, né? A questão da sustentabilidade dentro das empresas, ela não é nova, ela não é recente, existe há muitos anos, ela é tratada. Ela começou, na verdade, a ser abordada lá pelo ano 2000, né, de uma maneira mais forte. Mas começou a haver um questionamento do mercado financeiro. Tá bem, mas então o que isso tem a ver com o lucro dessas empresas? Como é que a gente consegue conectar essas informações? Porque se a gente for observar, Alberto, a questão ambiental ela tem um impacto direto na forma como as empresas fazem negócio. Né? A gente tem visto a questão das mudanças climáticas, né? A perda de biodiversidade, as empresas precisam desses insumos para fazer a sua operação funcionar, precisam das pessoas ali saudáveis, trabalhando para conseguir trazer retorno para essas empresas. Então, o mercado financeiro começou a se preocupar com essas questões, Sim. Porque isso impacta diretamente o lucro das empresas. Com certeza, com certeza. Né? Eu, outro dia, fiz uma entrevista sobre o carbono, o monóxido de carbono, Sim. que as empresas têm um limite para poder deixar na atmosfera, soltar na atmosfera. E isso. quem consegue diminuir, se acredita de carbono, né, desse valor, Isso. e pode negociar com empresas que pagam, que soltam muito carbono, muita poluição no ar. Que coisa impressionante. Nunca imaginei que um dia a gente viesse a ter uma bolsa de carbono. Que coisa. Exato, são os créditos de carbono. Virou uma moeda, né? Sim. Porque eu costumo fazer uma analogia como se a gente tivesse, o planeta fosse um banco, né? E uma conta conjunta. Cada país tem um crédito nessa conta e pode ir gastando esse crédito à medida em que as suas operações acontecem. Só que alguns países gastam mais dessa conta, algumas empresas gastam mais dessa conta e outros países gastam menos. Então, nada melhor do que conseguir equilibrar, né? Quem gasta menos poder vender. Com certeza. Aline, aqui no Brasil você vai ficar rica com isso, mas se você fosse para a China, para os Estados Unidos, você ia ficar milionária, né? Sim, a China é o principal país, né? O país que mais emite, na China e os Estados Unidos, né? A China é o que mais emite carbono, de maneira geral, e os Estados Unidos é quem mais emite per capita, né? A emissão de carbono dos Estados Unidos ela é maior pela proporção. Per capita. Exato. Mas que coisa, hein? O Brasil tem um potencial de venda de crédito muito grande, né? A gente ainda está numa agenda de regulamentação dos créditos de carbono no Brasil. Mas à medida em que isso esteja regulamentado, organizado, não tenho dúvidas que é um caminho muito promissor para a gente. De onde surgiu esse nome inteligente? Esse inteligente seu aí é com 2 L's. É com 2 L's. Porque ele vem do Intelli, né? Nós fizemos a junção, na verdade a Fernanda Toledo, que é a idealizadora da Inteligente, minha sócia,
ela quem criou esse nome, né? Vem de Intelli, da inteligência, e do gente de pessoas mesmo, né? Porque a gente acredita que, por mais que o mundo esteja avançando, a tecnologia, a inteligência artificial, né? Esse movimento crescente, são as pessoas que detêm esse conhecimento, né? A gente que vai usar. Então, é uma forma da gente usar a inteligência humana a favor dessa organização, desse desenvolvimento positivo. A empresa fica onde? Fica aqui em Campinas. Em Campinas. Fica aqui em Campinas, mas a gente tem atuação no Brasil todo. Sim, né? mas você não reside em Campinas. Eu não, eu moro em Santana de Parnaíba. E a tua sócia, Fernanda? A Fernanda é daqui de Campinas. Ah, a Fernanda é daqui. É, sim. Muito bem. Bom, como é que é a temática? Como é que funciona? Por exemplo, primeiro que eu acho que você só trabalha com empresas de médio porte para cima, né? Não, na Não? verdade, não. O nosso foco são especialmente as pequenas e médias. Verdade, mas por que eu pensei então o contrário? Mas as pequenas empresas também têm muitos problemas para de repente aí vocês terem esse cuidado de tratar delas? Tem, você sabe por quê, Alberto? As pequenas e médias, normalmente, elas são fornecedoras das empresas maiores. E essas empresas maiores têm um peso maior com relação a essa regulamentação, a esses cuidados. Só que para ela contratar uma empresa menor, essa empresa menor precisa estar aderente a isso. Sei. Então, o nosso trabalho é exatamente auxiliar essas pequenas e médias nessa organização para que elas consigam também prestar esse serviço para as empresas maiores, né? Que normalmente estão vendendo para fora do país. A gente sabe que essa regulamentação, especialmente na Europa, é muito grande, né? Muito forte. Você comentou a questão da pegada de carbono, né? As empresas que não têm essa regulamentação, esse controle ali na ponta do lápis, não conseguem mais comercializar com a Europa. Perfeito. E também as empresas grandes, né? As multinacionais e tal, tem lá os seus departamentos especializados, Exato. então eles mesmos cuidam, né? Agora, eu acho assim, né, que hoje em dia a gente quase não ouve falar mais. Você lembra do ISO 9000? Lembro, Se sim. fala mais nisso por quê? Ele foi atualizado, na verdade, né? Hoje Hoje tá a gente em fala... quê? A gente fala muito do 14.000, que está Já muito tá em atrelado. 14.000? O 14.000 Olha só. diz respeito às questões ambientais, principalmente, né? Sim. Mas a gente ouvia muito falar em ISO 9000, toda a propaganda que falava da empresa, a empresa fazia questão de Isso. colocar que tinha ISO 9000 e tal. Mas hoje eu acho que a empresa que está, ela vai se adequando, claro, e as nomenclaturas vão mudando também. Vão mudando. Mas hoje só se fala em ESG. Só, sim. Isso aí é exatamente o caminho que você segue. Vocês, por exemplo, quando vão em empresa, imagino que vocês devem ter uma equipe, né, para poder fazer essa análise e tal. Imagino também que você e a Fernanda sejam as pessoas que mais estão à frente de tudo. Vocês detectam o problema e apresentam soluções ou só deixam os problemas, explicam? Como é que funciona? Isso depende muito da necessidade da empresa, né? Para empresas já um pouco mais estruturadas, a gente atua com um olhar de consultoria. Então, nós fazemos essa análise diagnóstica, né? Para entender quais são os impactos da empresa, quais são os caminhos que elas têm, quais são os riscos. Incluímos, né, as tendências mundiais, quais são os caminhos que essa empresa pode seguir e entregamos o projeto para que a empresa possa desenvolver. E normalmente para as empresas que têm equipe, que têm pessoas que conseguem fazer esse movimento sozinhas. Mas para as empresas menores, eles não têm normalmente, né, Alberto, braço para dar conta, né, de operacionalizar essas coisas. Então, nesse caso, a Inteligente entra com uma assessoria, que além de você desenhar o caminho que ele vai seguir, a gente caminha junto. Então, nós nos tornamos parte da equipe dessas empresas. Que legal. Vocês prestam uma consultoria e posteriormente passam a prestar uma assessoria. Isso, de tudo exatamente. que a coisa tem que ser feita. E normalmente esses processos são demorados, não? São demorados dependendo do porte da empresa e do tamanho do BO que elas têm que resolver. Sei. Né? Mas eu costumo dizer que o nosso trabalho é sempre simplificar esse movimento. Então, a Inteligente, ela sempre visa trazer o próximo passo que essa empresa tem que dar. E aí, muitas vezes, a gente consegue fazer isso ou por um produto específico que precisa ser adequado para venda, para prestação de serviço, ou por uma etapa, né, um período de tempo. Acho que um grande erro das empresas hoje é imaginar que elas têm que revolucionar toda a sua operação se elas querem estar adequadas. Isso é um mito, na verdade. Né? Elas conseguem priorizar, e é até o ideal que elas façam isso, priorizar quais são as etapas, quais são os serviços, e ir fazendo aos poucos, porque aí a gente consegue ter uma mudança que é mais segura, né? Você dá um passo de cada vez.
Sim. Esse diagnóstico que deve ser complicado, né? Isso. Você tem que fazer muita anamnésia, né, com as pessoas, Muitas. conversar para dar um diagnóstico. Sim. ESG, as empresas têm mais problemas com E, com S ou com G? Essa é uma pergunta incrível, porque a questão ambiental, né, e a sigla começa com o E, porque quando ela foi criada, a questão ambiental é a que estava muito em voga nos Estados Unidos, que é de onde veio a sigla, né? Mas hoje, no Brasil, quando a gente olha para essas questões, a questão ambiental é a que mais tem regulamentações, é a que mais tem legislações. O nosso grande gargalo no Brasil ainda é o social. Olha. Que é uma frente que ainda não existem muitas políticas correlacionadas, né? É ainda algo muito utópico, muito romantizado. A gente costuma dizer que esse é um grande problema, né? Quando você vê uma empresa investindo em algo no social, vem aquela imagem de, ai, que bonito que elas estão fazendo. Né, que importante o que eles estão fazendo. É, de fato, muito bonito, muito importante, mas é também crucial para garantir que essa empresa sobreviva. Né? Então, o social, ele acaba sendo deixado de lado. Né? E as nossas principais questões brasileiras são sociais. São sociais, claro. São sociais. Né? Agora, gente, estou conversando com a Aline Oliveira, diretora da Inteligente Consult. Estamos falando aqui do trabalho que ela e a Fernanda, a sócia dela, realizam na empresa delas e exatamente atendendo, assessorando outras empresas. Hoje, há tempos atrás, Aline, a gente brincava, né, com os amigos que não tinha nenhum brasileiro que passaria incólume num detector de mentiras e essa coisa toda, falando da vida toda. Existem no Brasil empresas que passam incólume, empresas que são assim, olha, não tem o que falar dessa empresa, aqui é tudo 100%, existe? Eu não conheço, Alberto. Eu não conheço. A gente tem as empresas que investem muito mais em propaganda, né? E conseguem destacar os seus feitos, né? Os seus pontos positivos. Mas toda empresa precisa regulamentar alguma coisa, toda empresa pode melhorar em alguma coisa. E a gente vê isso especialmente quando a gente fala da cadeia de fornecimento dessas empresas, né? Então, costuma-se dizer que a empresa, ela olha muito para dentro de casa, mas ela acaba não conhecendo quem são os seus prestadores de serviço, como essas empresas que estão relacionadas ali têm se comportado, né? É muito notório, né? Recentemente a gente tem visto casos de trabalho infantil nessas cadeias de fornecimento, um extrativismo irregular, né? De bens naturais para produzir serviços de grandes empresas. Sei. Então, esse é um cuidado muito forte. Muitas vezes ela tá organizada internamente, mas ela não consegue rastrear a sua cadeia de maneira ainda satisfatória. Isso é um caminho, né, a ser percorrido. Qual que é a formação da Fernanda? A Fernanda é arquiteta e urbanista de formação. Olha só, então quem contrata vocês podem ter aí um trabalho de arquitetura e se tiver com problemas tem um trabalho de psicologia também. Tem. Olha que coisa boa. E as empresas, qualquer empresa precisa. Qualquer empresa, você falou uma coisa séria, as empresas pequenas, porque todo mundo que tem uma empresa tem com o objetivo de ter um crescimento. E para você eventualmente vier a ser um fornecedor de alguma grande empresa, vai ter que passar por todos esses processos, né? Tem que passar porque as empresas hoje, elas estão muito preocupadas, isso é natural, né? Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, né? As empresas precisam sobreviver. E a gente tem um percentual de empresas que não sobrevive aos 5 primeiros anos de operação, né? Um percentual alto de empresas. Porque elas estão muito focadas nesse curto prazo. Então, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. E muitas vezes esses riscos não estão sendo vistos, né? Coisas que podem dar uma rasteira ali na frente, né? Uma legislação que ele deixou de perceber, ou um parceiro que não estava bem estruturado quando ele foi envolvido. Muito bem. Aline, espera um pouquinho que eu vou fazer o intervalo. Já a gente retorna aqui com o nosso programa. Voltamos então daqui a pouquinho, meus amigos. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Cenoura quilo ou repolho verde, peça quilo R$1,95. Manga Palmer quilo R$6,95. Ovos brancos dúzia R$6,90 no nosso cartão R$5,90. Tomate longa vida ou italiano quilo R$2,95. Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Vem aí o Vecom Moradas Hortolândia. Casas prontas com 2 dormitórios em loteamento fechado.
localizado próximo ao Paço Municipal. Qualidade, segurança e financiamento facilitado pela Caixa. Visite a casa decorada na Central de Vendas Vecom, Rua Argolino de Moraes, 435, ao lado do Ortofácil, ou nos chame pelo WhatsApp 19 99 895 8456. 1h18. Rádio Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. Visão Geral. A apresentação, Alberto César. Estamos de volta com o nosso programa. Estou conversando com a Aline Oliveira, diretora da Inteligente Consult. Aline, prefeituras, poder público, terceiro setor, o pessoal procura muito vocês, não? Procuram, Alberto, procuram. Especialmente o terceiro setor, né, que hoje é quem traz as soluções sociais e ambientais que as empresas tanto procuram, né? O terceiro setor já está fazendo isso há muito tempo, então a gente consegue auxiliar tanto na capacitação desse terceiro setor, dessas ONGs, fundações, institutos, para que elas prestem esse serviço para as empresas, mas também o poder público tem consultado bastante a gente com relação a regulamentações. Como é que você desdobra essa regulamentação local, principalmente para que as empresas cumpram? Como é que você monitora que as empresas estejam cumprindo isso? Sei. Você, quando conversa com um empresário, ele demonstra para você, quer dizer, estou falando do pequeno empresário, do médio empresário, ele demonstra ali que ele não está por dentro de tudo, porque eu imagino que eles não estejam por dentro mesmo. É difícil, né? Quem esteja por dentro de tudo. A grande preocupação do pequeno e médio empresário é como é que eu mantenho o meu contrato com aquela grande empresa, né? Como é que eu me mantenho ativo no mercado, como é que eu trago um diferencial para o meu cliente. Então, a preocupação deles não vem necessariamente relacionada ou ao social, ou ao ambiental, ou à governança. Vem lá na ponta final, né? Como é que eu garanto que o meu cliente vai continuar se interessando por mim daqui a alguns anos? E isso aí, com o passar do tempo, imagino que a cada momento seja editada aí uma nova lei. E isso aí vocês têm que estar assim... Até vocês mesmo precisam se recorrer a alguns artifícios, porque não dá para guardar tudo, né, das coisas que acontecem. Não dá. Você ainda brincou, né? Que a gente pode contar com o meu olhar psicólogo, com o da Fernanda, arquiteto. Mas nós temos os nossos parceiros, né? Que nos auxiliam com as questões legais, com as questões ambientais, né? Porque é muita novidade, né? É um mercado novo, né? Para todas as empresas. Inteligência artificial, para vocês, ela é uma vilã, ela é uma adversária ou ela é uma associada? A inteligência artificial, o vínculo que você tem com ela depende do olhar que você tem. Então, para a área do ESG, por exemplo, ela tem auxiliado muito, né, com relação à análise de dados, integração de informações, até predição de cenários, né, você conseguir vislumbrar o que vai acontecer lá na frente. Né? As empresas têm usado muito para controlar a sua operação e evitar desperdício de materiais, mas ela também pode ser uma vilã se a gente não conseguir olhar de uma maneira estratégica para ela. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente traz uma ferramenta artificial, você precisa de servidores resfriados para garantir essa grande quantidade de dados que estão circulando. Sim. Isso pode gerar um impacto ambiental. Como é que você garante energia para resfriar esses servidores, por exemplo? Né? E um outro ponto que é muito falado também é a substituição da mão de obra humana, que demanda capacitação agora. Já entra no social também. Já entra no social. Então, ela é uma ferramenta. Eu costumo dizer que ela não tem esse valor, né? Esse caráter, se ela é boa ou se ela é ruim. Isso é nosso, né? A gente precisa fazer ela ter um ponto positivo, fazer ela ser boa, né? Da forma como a gente usa. A tua empresa é uma empresa de prestação de serviço. Sim. Vocês também têm que seguir os trâmites normais e legais do ESG? Temos. Isso é muito importante porque existem empresas com potencial maior de impacto, né? Então, empresas mineradoras, por exemplo, né? Empresas de produto têm um impacto maior. Mas a gente tem uma responsabilidade grande com relação a tudo que a gente precisa. Então, a gente brincava no início da entrevista, né? Eu vim de Santana de Parnaíba aqui para conversa com vocês. Esse deslocamento gerou emissão de carbono, né? Então, a forma como a gente organiza o nosso escritório, iluminação, água, acesso aos nossos recursos, tudo isso a gente considera como uma forma de sempre equilibrar,
né? E conseguir compensar o que a gente está fazendo. Entendi. Por isso Controlar que eu tudo falo isso. às vezes em casa, gente, vocês querem fazer viagem no final do ano? O avião vai gerar combustível, carbono e tal. Então tem que pensar no meio ambiente. Então por isso que eu não viajo. Por isso, né? É um impacto financeiro direto também, né? Também, né? Tem esse detalhe aí, mas é bom. Aliás, viajar É é maravilhoso. muito importante para você. Até para você ter condição de respirar tudo isso que nós estamos conversando aqui. Você tem que estar com a cabeça arejada. Isso aí é muito legal. Aqui no Brasil, existem regiões onde as empresas têm mais problemas para seguir exatamente a cartilha do meio ambiente? Regiões não, É. né? As empresas elas seguem normalmente as normativas do governo federal, né, que vêm desdobradas, mas o negócio, o setor normalmente tem alguns que são mais delicados, mais sensíveis com relação a essas questões. Quais são? Por exemplo, o agro é um mercado que é mais delicado, porque a operação, né, o modelo de negócio do agro é um modelo mais impactante com relação às questões sociais e ambientais. Então, a regulamentação pega pesado, Sei. né? Então, todo mundo que está envolvido nessa cadeia precisa estar adequado, precisa garantir que está cumprindo regulamentação, que está trazendo benefícios positivos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Aline. Os empresários, quando você conversa com eles, eles não dizem, eu vou tentar aqui colocar uma aspas que eu nunca ouvi, mas vou colocar aspas porque eu não penso assim, mas acho que tem gente que pensa. Eles falam para você assim, Aline, se a gente for seguir tudo que tem que seguir, não dá para viver nesse mundo empresarial. Eles falam isso para você? Muito, né? Muito. A principal questão das empresas é a sustentabilidade não paga minha conta, né? Eu não consigo fechar minha operação se eu olhar para todas essas questões. E aí isso é interessante porque foi feita uma pesquisa, Alberto, dos últimos 15 anos, mapeando as empresas investidas da Bolsa, né, da Bolsa de Valores, e as empresas do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, eles fizeram um comparativo da curva de desenvolvimento dessas empresas nos últimos 15 anos, para acompanhar a evolução de empresas sustentáveis e empresas não sustentáveis. E as empresas com práticas sustentáveis cresceram 12% mais do que as empresas sem práticas sustentáveis. E esse é um ponto, né? Existe um misticismo com relação à palavra sustentabilidade, que diz muito sobre o impacto externo. Então, as empresas elas costumam olhar isso como sendo o que eu provoco no meio ambiente, o que eu provoco na sociedade, mas não necessariamente o que isso tem a ver com o meu negócio. Só que agora sabe-se, né, que esse olhar é completamente conectado. Então, as empresas que não investem exteriormente sofrem esse impacto de volta internamente. Verdade. E isso está nos números, né? Está na quantidade de insumo que essa empresa tem, está nas multas que ela está tomando, né? Como você comentou. Agora, quando você, por exemplo, enquanto empresário, vai servir o governo municipal, estadual, federal, enfim, o governo faz questão que a empresa esteja exatamente em dia com todos esses aspectos? Precisa estar, precisa garantir, porque o próprio governo tem metas com relação a esses compromissos globais que são firmados. Né? Então, é como se fosse um guarda-chuva. Os governos fazem esses acordos do percentual de carbono que cada um tem que emitir, da compensação de biodiversidade, preservação, enfim. Isso desdobra do governo para os bancos. E aí os bancos tendem a investir hoje muito mais em empresas que são sustentáveis do que as que não são. Porque esse portfólio precisa estar equilibrado. E esse investimento dos bancos vem para as empresas. Então, é como se esse fosse um cascateamento dessas responsabilidades. Muito bom. Você fala bem, menina. Obrigada. Ó, vou te falar uma coisa aqui. Eu disse outro dia, até numa entrevista que eu dei aí para uma emissora de televisão, que é muito mais importante para uma empresa aérea manter em dia as manutenções, porque afinal de contas você mexe com vida em primeiro lugar. Mas sob o ponto de vista financeiro, você tem que entender que um acidente custa muito mais caro do que qualquer manutenção muito cara que você venha a fazer. É isso. Transportando para esse lado aqui, e você aí, pelos números que você nos passou há pouco, é infinitamente mais importante a empresa que vai trazer mais receita, mais recurso, para ela, na medida em que ela estiver atendendo a todos esses requisitos. Sem dúvida. Eu costumo dizer que existem duas maneiras de fazer negócio. Você pode focar no seu negócio, no lucro imediato e trabalhar incansavelmente por ele. Você vai correr com esse lucro nos primeiros anos. E aí você vai ter que remediar, mitigar todos os impactos que você causou nesses anos
com multas, com correções, enfim, o que pode consumir boa parte desse seu lucro, se não ele todo, e aí você volta numa escala zero. Olha aí. Ou você pode começar olhando tudo isso na estratégia do seu negócio, em como ela se organiza e adequando essas questões, né? E aí o seu lucro ele vai ser provavelmente um pouco menor nesses primeiros anos, mas ele vai ser estável. E ele vai continuar crescendo e lá na frente você não vai precisar se preocupar com essas multas, com essas correções, com essas compensações. Então é uma forma diferente de pensar o negócio. Muito bom. Falando da tua empresa, vamos aí colocar quem quiser entrar em contato com vocês, como é que encontram vocês? Legal, a gente tem um site que é o Inteligente, com 2 L's e E no final, inteligenteconsult.com.br. Né? Lá no site você consegue consultar todos os nossos serviços, os nossos canais de comunicação também estão lá. Mas nós também estamos nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook, e no LinkedIn. Também Inteligente com nome? Consult, mesmo Inteligente nome. Consult. Se entrar no Google também, colocar lá. Consegue encontrar. Tá, então Estamos Inteligente lá. Consult, também no Instagram, no Facebook e no site. Repete o site? www.inteligenteconsult.com.br. Inteligente com 2 L's. Muito bom, muito bom. A Fernanda tá ouvindo você? Sim, provavelmente. Deixar mandar um beijo para ela. Pode mandar. Muito bem, Aline Oliveira. Olha, quando você estava falando aí, né? Nós falamos há pouco aqui da manutenção e tal. E vem muito a propósito algo que a gente ouve muito por aí, que as pessoas falam assim: o cidadão, o ser humano, ele passa a vida inteira ganhando dinheiro e esquecendo da saúde. No final, ele gasta tudo que tem para recuperar a saúde, né? Perfeito. Então, é importante que a gente tenha comedimento, a gente saiba fazer as coisas acertadamente. É isso Muito mesmo. obrigado, querida. Parabéns, você fala muito bem. Muito obrigada. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir cada vez mais sucesso. Quanto tempo tem a empresa? Recente, a empresa tem 1 ano. Nossa! Somos novinhos, novinha, a gente vem nesse mercado. recém-nascida. Pois é, a gente está nesse mercado há um pouco mais de 10 anos, É? mas trabalhando para outras empresas. E há 1 ano a gente se juntou para trabalhar a favor das menores. Que legal. Vai dar tudo certo, viu? Se Deus Boa sorte quiser. pra você. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Imagina. Bom, gente, conversei aqui com a Aline Oliveira, diretora da Inteligente Consult. Quero agradecer a ela e também ao Mike Magalhães e a Juliana Silveira, meus queridos amigos, que prestaram aqui a assessoria para Aline Oliveira. Max na mesa de som, Cláudia na produção do programa, o nosso Esmi sempre no contato com os nossos convidados, Robson Bussoni era a técnica, Felipe Zangari na direção executiva. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. E tchau, pessoal! Apresentação: Alberto César.